O ano é novo, mas os comentaristas de arbitragem já começaram a fazer a mesmíssima coisa que fizeram em 2025, será feito em 2026. O Salvo Espínola foi comentar sobre um erro de arbitragem. Eu falei, pô, cara, erro de arbitragem no jogo Palmeiras e Portuguesa? Eu não vi, cara, sinceramente não vi. E aí ele foi e falou o seguinte, teve até matéria, gente. O Salvo Espínola fala que o juiz errou em um momento que a Portuguesa ia ficar com um jogador a mais, e aí o juiz, ao invés de deixar o jogo correr, o juiz foi verificar alguma coisa no VAR, né? Ele pôs a mão aqui, falou com o Carlos Miguel, e nessa deu tempo do jogador do Palmeiras já voltar, e a Portuguesa não conseguiu se beneficiar, digamos assim, de ficar pelo menos um ataque com um jogador a mais. Beleza, aí ele fala que foi um erro, mas não tem que escutar o VAR? Ou você pode rolar o jogo sem escutar o VAR? O juiz só reinicia o jogo depois que ele põe a mão e fala, e aí, tem alguma irregularidade? Não, não tem nenhuma irregularidade? Agora podemos seguir. E aí, simplesmente a Portuguesa, deixou de aproveitar esse um ataque com um jogador a mais, digamos assim. E aí eles fizeram uma matéria, gente. Pelo amor de Deus, é impressionante, né? Olha, os comentaristas de arbitragem contra o Palmeiras, realmente, hein, cara. Vocês nem disfarçam mais, né? É uma questão assim de honra, né? Tipo, pô, eu vou encher o saco todos os jogos. Se tiver uma falta no jogo que seja, uma falta normal, eu vou falar. Se tiver um escanteio invertido, eu vou fazer matéria. É impressionante que 2 pesos, 2 medidas, né? Isso é erro grave aonde pra você fazer matéria, gente? Isso é impressionante. E tem vários lances de jogos do Palmeiras que acontecem coisas do tipo, e coisas muito piores, né? Contra o Palmeiras, e eu não vejo matéria nenhuma. E aí, uma jogada dessa, eles colocarem matéria no site, é assim, cara, realmente a gente vê que vai continuar esse modus operandi deles, que é o quê? Sempre que o Palmeiras tiver um fio de cabelo que eles entenderem que isso aí beneficiou o Palmeiras, eles vão bater na tecla, porque eles viram que o resultado foi impressionante, o resultado foi incrível na temporada de 2025. O Palmeiras que tem todos os seus erros aqui, que a gente já cansou de elencar aqui todos os erros de jogadores abaixo, do Abel Ferreira, da Leila Pereira, do Anderson Barros e etc. Mas eles viram que a partir do jogo contra o São Paulo lá, que eles começaram a fazer pressão, deu muito certo. O Palmeiras começou a perder muitos jogos, começou a ser prejudicado. Os juízes, querendo ou não, futebol, cara, vários jogos são detalhes. Às vezes é um pênalti que você não dá pro outro time vai lá e faz o gol, você perde os 3 pontos. Às vezes são faltinhas que você vai minando o outro time, faz o outro time ganhar campo e ganhar mais confiança. E aí o time atinge a vitória. Então eles sabem que toda a pressão que for feita contra o Palmeiras, por menor que seja, é bom para que o Palmeiras, quando for jogar, o juiz esteja pressionado. Porque, cara, toda hora você abre os sites, tem lá, Palmeiras, o juiz erra a favor do Palmeiras. Pô, tá bom. Aí daqui a pouco outro jogo, olha, teve um escanteio invertido e depois do escanteio aconteceu alguma coisa e saiu o gol do Palmeiras. Então, isso com coisas desse tamanho. Em algum momento, vão ter lances mais polêmicos, obviamente. E quando tiver esses lances polêmicos a favor do Palmeiras, eles vão fazer um escarcéu para cada vez mais colocar pressão na arbitragem. Por isso que eu disse e vou continuar dizendo até o dia que a Leila Pereira acordar. Eu acho que esse não é o papel do Abel. Eu acho que é papel da Leila Pereira e é papel do Anderson Barros. O Abel é campo e bola. Ele tem que fazer o time jogar e ele tem que dar explicações do time. Campo e bola. Agora a questão de fora da arbitragem, alguém precisa se pronunciar e esse é o momento. Já passou o momento, né? Era depois do jogo contra o São Paulo. Mas já que não conseguiram fazer depois do jogo contra o São Paulo, por vários motivos que a gente já falou aqui, a Leila Pereira é muito amiguinha do presidente da CBF, ela prefere dizer que a culpa é toda nossa e que os jogadores que foram incompetentes e que o juiz não tem nada a ver, beleza, ela prefere falar isso. Só que já passou um ano, a gente viu o que aconteceu, o Abel Ferreira inclusive falou na coletiva o seguinte, a gente sabe o que aconteceu em 2025, são coisas que me deixaram com raiva, algumas coisas que nós não controlamos, né? Essas coisas que não controlamos, ele quer dizer isso, ele quer dizer que é arbitragem. Então assim, essa coisa da narrativa, o Palmeiras ganhou 16 pontos, isso nunca existiu. Então assim, essas coisas construídas prejudicaram muito o Palmeiras em 2025 e vão prejudicar muito em 2026, ao menos que a Leila Pereira e o Anderson Barros acorde. Por isso que é importante a gente sempre vir aqui quando acontecer esses movimentos, como aconteceu agora do Salvo Espínola. Coisa boba, ele veio lá falar, pô, o português ali, o juiz errou. Mas isso é no pequeno, você imagina no grande, isso só vai ser corrigido ou talvez o Palmeiras será menos prejudicado pela arbitragem e os juízes entrarão mais tranquilos em jogos que o Palmeiras estiver presente se a Leila Pereira começar a bater na tecla toda vez. Ela tem que pegar o microfone e vir à tona e falar. Se ela não tem essa capacidade de perceber esse movimento
que é feito desde o ano passado para que o Palmeiras, né, que o juiz entre pressionado contra o Palmeiras, que ela escute alguém ao lado. Se ela não é capaz de perceber essas coisas, que alguém, alguma luz ilumine a cabeça de dentro do Palmeiras e fala: Leila, você precisa ir lá falar, porque se você não for, os mesmos erros vão se acumulando e em 2026 será do mesmo jeito. Em jogos decisivos, quando precisar, o braço do juiz estará pendurado para o outro lado. Então, está na hora de acordar. Já estamos em janeiro, daqui a pouco passa janeiro, daqui a pouco passa fevereiro, daqui a pouco tem final de Campeonato Paulista ou semifinal, aí daqui a pouco acontece um erro e você perde mais um título por conta disso. Lembrando que os títulos não são perdidos só por conta disso. É um monte de coisa, né? É a sua atuação, a forma tática, a vontade, a sua eficiência de fazer os gols e também essa questão da arbitragem. Tem que ficar ligado. E sobre André Hernan disse que o Palmeiras recusou, né, já saiu em todos os lugares, né, que o Palmeiras recusou essa oferta do Napoli e que o Napoli continua conversando com o Palmeiras e o Palmeiras não quer vender o Alan e ponto final. Entende que o jogador vai ser muito importante nessa temporada, que é muito difícil arrumar outro jogador driblador que jogue naquela faixa do campo e o Palmeiras não tem interesse em vender o Alan. Isso também é uma jogada do Palmeiras, segundo ele, para sim, não vamos vender. Mas se vocês quiserem oferecer 35, 40 milhões de euros, aí é outra história. E eles acham que o Napoli não vai chegar a esses números pelo Alan. Então o Palmeiras está na dele, vai continuar ali esperando. E se o Napoli realmente quiser o Alan, vai ter que desembolsar muito mais dinheiro. E aí eu também acho que se oferecerem 35 milhões de euros, 40 milhões de euros, aí eu acho que a conversa já muda. Eu acho que aí já dá para pensar numa venda, porque realmente é muito dinheiro. E esse dinheiro pode ser importante para o Palmeiras fazer outras boas contratações. Mas realmente, se não for esse tipo de 37, 40 milhões de euros, na minha opinião, não tem que vender o Alan. Não tem que vender porque até agora o Alan mostrou ser um jogador muito bom, decisivo, driblador, com uma qualidade incrível, mas ele não teve sequência ainda. Porque o Alan começou a jogar muito lá no Mundial. Ele começou a jogar muito mesmo. E aí eu pensei, cara, surgiu mais um jogadoraço. E depois do Mundial ele simplesmente sumiu. Aí sumiu, entrava um pouquinho, saía, entrava um pouquinho, saía. E aí depois o Abel ainda deixando o Alan no banco aí na semifinal da Libertadores. Aliás, no jogo contra o Cruzeiro, né? Antes da semifinal da Libertadores, o Alan entrou e entrou muito bem. Na primeira jogada já fez um salseiro lá. E aí ele foi, ganhou a vaga, né, pra jogar a semifinal da Libertadores, fez o que fez naquela semifinal, a partir dali ele virou titular do Palmeiras. Mas antes disso não. Então, se vocês pararem pra pensar, o Alan virou titular do Palmeiras há pouquíssimo tempo. Ele precisa de uma sequência, sabe, de titular meio ano, assim, toda vez. Claro, sai uma vez ou outra, de repente, por conta de cansaço, suspensão, mas titular. É na sequência que o jogador consegue mostrar todo o seu potencial. Não adianta o Alan jogar um pouquinho, 2 jogos, 3 jogos, aí voltar para a reserva, daqui a pouco joga mais um jogo, não. Ele já mostrou que tem que ser titular do Palmeiras e ele precisa ser titular e ter uma sequência grande. Sequência grande é o seguinte, se jogar os próximos 2 jogos, ele jogar mal, continua jogando. Aí jogou mais um jogo mal, continua jogando e assim vai. Porque foi o que ele está fazendo com jogadores como o Flaco Lopes, que jogou mal muito tempo, saiu e voltou, insistiu e virou esse jogador até de seleção argentina. E outros jogadores, como o Giai, que praticamente não tem qualidade nenhuma com a bola no pé e tem sequência toda hora. O Murilo não tá jogando nada faz tempo e tem sequência toda hora. Então o Alan não tem que ser vendido se for por esse valor. Ele tem que ter sequência. Porque eu tenho certeza que se ele tiver sequência, ele vai jogar muito melhor. E jogando melhor, a gente sabe o que vai acontecer. Ele provavelmente vai explodir o potencial dele. E aí, quando virem, talvez no meio do ano ou no final do ano deste ano, aí não vem com essa proposta, né? Vem com 40, vem com 45 milhões de euros se ele se desenvolver. Então, o Palmeiras tem que se atentar nisso. Bom, eu falei sobre Eduardo Conceição e sobre o Sorriso na primeira rodada da Copinha, né? Eles jogaram muito bem e aí eu falei, pô, cara, eu acho que esses jogadores precisam ter sequência. Eu acho que esses jogadores podem sim ter espaço no elenco profissional. E eu recebi muitos comentários, que nada, foi só o primeiro jogo. O primeiro jogo não jogaram contra ninguém, muito fraco. E realmente, eu falei da minha primeira impressão no primeiro jogo, uma coisa assim de, 45, 90 minutos ali, o que eu achei? Jogadores dribladores, incisivos, e aí eu comparo com os pontas que nós temos aqui, Sousa, Facundo Torres, por que não? Eu acho que esses jogadores têm condição de jogar no profissional. E aí muita gente fala, é só o primeiro jogo, nada a ver, ele já jogou o segundo, já jogou o terceiro, e eles jogaram bem os 3 jogos, mantendo o nível de atuação, fazendo muitos gols, assistências, dribles o tempo inteiro, uma média de dribles de 6, 7 dribles por jogo.
é muita coisa, é claro que tem a sequência da Copinha, mas na minha opinião eu mantenho, ainda mais quando foi o primeiro jogo agora, que já passou 3, eu mantenho que esses jogadores, na minha opinião, tem que subir profissional. E se tiver como, já no Campeonato Paulista, dá alguma chance, dá alguns minutos, rodagem para esses atletas, porque o nível deles, é óbvio, eles são ainda, né, da categoria de base, muscularmente é diferente, o enfrentamento com os profissionais é bem diferente, mas quando você olha para o nível dos outros pontas que tem no elenco, cara, para mim eles têm total condições de jogar no elenco profissional já assim que acabar a Copa São Paulo. É a minha opinião, quero muito saber o que você pensa também sobre todos os assuntos, galera. Sobre o Eduardo Conceição e o Sorriso, sobre essa questão do André Hernan, que diz que o Palmeiras recusou a proposta do Napoli e só venderá por muito dinheiro, e sobre o nosso querido Salvo Spínola, que já iniciou 2026 fazendo pressão no Palmeiras. Faz parte, né? Valeu, galera. Volto ainda hoje com mais vídeos do Verdão.